ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. Aqui é o Ben Zion e bem-vindos ao retorno do estudo do Talmud Bavli, dando continuidade e prosseguindo na página 10a do nosso tratado de Brachot. Esse estudo também se dedica como mitzvah para a recuperação de muitos de nossos amigos e parentes acometidos com a Covid-19, que a mitzvah lhe sirva de mérito para sua pronta recuperação, para sua refuá shlema, sua cura completa. A Guemará, nesta página, dá continuidade, falando a respeito de David e da inclusão das expressões que ele utilizou, conforme na página anterior vimos. E o texto diz: Kol ha-parasha shehaita chaviva al David, petach ba be'ashrei, vesien ba be'ashrei, פתח באשרי דכתיב אשרי האיש וסיים באשרי דכתיב אשרי כל חוסייבו. Cada capítulo, então, que era importante para o Davi no momento em que ele compunha as canções, que nós chamamos de modo coletivo de Tehillim, louvores, elogios, né? Ele começou com a frase Ashrei, que é um eufemismo, uma contração para feliz, ou feliz é alguém, feliz é o fulano de tal, ou bem-aventurado, como popularmente também traduzem. E ele começou com a expressão Ashrei, como o começo do Tehillim mostra, né? Ashrei, o texto começa dizendo, para dizer feliz é o homem que não seguiu o caminho dos perversos, nem andou com aqueles que violam, nem se sentou com aqueles que zombam dos sábios. E ele concluiu o Tehillim com Ashrei, porque diz no final desta canção, que é, na verdade, no capítulo 2, que bem-aventurado é o que presta homenagem com pureza, para que ele não se irrite, não pereça, se a ira do Hashem se acende sobre ele, feliz é os que confiam no Hashem. Ashrei. Então esses capítulos eram entendidos pelos sábios como um mesmo capítulo. E se percebe isso, portanto, porque ele começa com Ashrei no capítulo 1 e termina no capítulo 2. Aí a Guemará prossegue. Chanchu b'rionei d'chavu b'shivavoteia d'Rab Meir d'chavukan matz'aru leyetuva chavukan b'ay Rabbi Meir rachamei alaveihu ki aichi delayemuto amra leye beruria devai tchumai datach mishon dichtiv itamu chataim miktiv chotaim chataim ktiv. Então, com a declaração que foi feita pelo Rabino Yehudá antes, Rabino Yehudá, filho do Rabino Shimon ben Pazi, que tinha dito que o Davi não falou Haleluia até que ele viu a queda dos perversos na geração dele, até que ele teve essa experiência. Aí a Guemará diz, havia esses violentos na vizinhança do Rabino Meir, pessoas, né, em tese, má índole, bem difícil de definir isso no mundo antigo, um mundo onde as pessoas cometiam mais atrocidades do que hoje, com menos restrições da lei, digamos assim. Mas havia esses violentos que causaram grande angústia, grande sofrimento a ele. Rabino Meir rezou
para que o Elohim tivesse misericórdia dele, para que eles morressem. Aí a esposa do Rabino Meir, que chamava Berúria, falou para ele, você está pensando o quê? Com base no que você reza pela morte desses violentos, o que você pretende atingir com isso? Ela falou, está baseado no verso que cessem da terra os pecados, que é Tehillim 104. Mas se você interpretar isso no sentido de que o mundo é melhor se não tivesse ninguém livre para fazer qualquer coisa, incluindo o mal, mas está escrito que cessem os pecadores? Não, está escrito que os pecados cessem, ou seja, que as pessoas parem de fazer as coisas que a gente determina como violações. Que as pessoas criem, portanto, consciência. Então, com isso ela quis dizer, você não tem que rezar para que eles morram, você tem que rezar para que eles façam teshuvá. Tem que rezar para que os atos maus cessem, não que as pessoas cessem. ועוד שפיל לסעיפי דקרא ורשעים עוד אינם כיוון דהתמו חטאים ורשעים עוד אינם אלא בירחמי ילוויחו דחדרו בתשובה ורשעים עוד אינם. Então, além disso, ela continuou dizendo, vá até o final do verso, considere ele todo, porque o final do verso diz, os ímpios não mais existirão. Então, como você sugere que as transgressões cessam com a morte das pessoas, mas aí os ímpios não existem mais? Ou seja, eles não são mais maus, então eles existem e não são mais ímpios. Então ela falou que, em vez disso, reza para que o Elohim tenha misericórdia deles e eles façam teshuvá. Porque se eles fizerem teshuvá, as ações más é que cessam, e é isso que está nos incomodando. Não são as pessoas que estão nos incomodando, são as ações más. O Rabino Meir ouviu a esposa, viu que ela estava certa, e ele rezou então para que o Hashem tivesse misericórdia deles, e eles fizessem teshuvá. Amar lahu mina leveruya kativ ranei akara lo yalada mishon de lo yalada ranei. A Gemara relata um exemplo adicional, é o que foi dito, sobre esse ponto de vista da Berúria, da esposa do Rabino Meir. De que um certo min, portanto um judeu que absorveu visões contrárias, um herege, como eles traduziriam no sentido atual, um dissidente seria uma melhor tradução, falou para Berúria, mas não está escrito, cante mulher estéril que não deu à luz? E o resto do verso de Shaiá 54 fala, abre-se em canções e chore, você que não teve dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz o Hashem. Então, esse cara disse isso para ela. Por que essa mulher teria que cantar se ela não deu à luz? Qual o motivo dela de se alegrar? Então ela, aparentemente, era uma mulher muito estudada, diz o Talmud, que ela entendia tanto de Alahá, por isso o Rabino Meir escutava ela em questões alahicas, tanto nas questões rituais de reza, quanto nas questões de interpretar texto das Escrituras. E aí esse cara falou para ela, por que o texto fala cante você que não deu à luz? Que motivo ela vai ter para cantar se ela não deu à luz? Ela respondeu para o Min, porque ele estava falando isso como que fosse zombar dela, né? Você não sabe, você é ignorante. E ela deu uma excelente resposta para ele. Amrale, ela respondeu para ele, Shatia, seu idiota, Shepain le seife de krakativ, kira bin banei shumeima, bin banei baula, amar Hashem. Você tem que olhar o final do verso. Então ela deu esse exemplo de que você tem que estudar as coisas com contexto. Você está falando do começo do verso, mas o final do verso diz, os filhos da desolada são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Hashem. Elamai krei lo yelda, rinachneset Israel shedome leishakra, shelo yelda banim legehinan kevataichu. Em vez disso, ela continuou falando para ele, o texto diz, cante mulher estéril que não deu à luz. O sentido é, cante congregação de Israel, que você é como uma mulher estéril que não deu à luz para nenhum filho do Guerrinon como você. Ela respondeu para mim, né?
Ou seja, a mulher que não deu à luz, quer dizer, não deu à luz a nenhum bandido. Não deu à luz a nenhum mau caráter como você. Amar le achu mina le Rabi Abahu. Kativ, mizmor le David, bevarchu, mipnei Avshalom beno. וכתיב לדוד מכתן בברכו מפני שאול במערה חי מעשה חבי ברישה מכדי מעשה שאול חווה ברישה לכתוב ברישה. Então, ao explicar essas passagens do Terrilim, a Guimará traz outro exemplo de uma resposta à pergunta de um min. Essa veio de um certo min que falou com o Rabino Abau. E ele falou, está escrito uma canção de Davi, quando ele fugiu do seu filho Avshalom, que é Terrilim 3. E de forma parecida com isso, no Terrilim 57 é dito ao músico-chefe, a expressão usada no texto é Al Tashchet, ao músico-chefe, um mirtan de Davi, quando fugiu de Shaul para a caverna. Então, a pergunta do Mina é, qual evento foi primeiro? Porque o evento do Shaul, se foi o primeiro, não é apropriado escrever ele primeiro, e a impressão que se tem é que foi isso. Amar leye atum de la darshitum smuchim kashia lechu ande darshinan smuchim lo kashia la. Então o Rabino Abau falou para esse menino, bom, para você que não emprega o método homilético da justa posição dos versos, isso é algo difícil. Querendo dizer, você não está seguindo as tradições interpretativas que vieram junto com esses textos. E uma das tradições interpretativas que vieram com o texto é a semichut, ou seja, a análise da justa posição de versos. Mas para nós, ele quis dizer, nós que seguimos o método dos sábios de estudar a Torá, e portanto aplicamos o método de justa posição, isso que você está dizendo que é uma complicação, não é uma complicação. E aí ele explica como não é. De amar Rabi Yochanan, samuchin min haTorah minayin, shenemar samuchin lead leolam, asui beemet yashar. Então, a respeito da ideia de justa posição de versos como um método de se interpretar as escrituras, Rabi Yochanan ensinou de onde, na Bíblia hebraica, nós aprendemos que se pode derivar as deduções, as inferências de justa posição de versos. Porque está dito em Terrilim 111, por exemplo. Lá o texto completo diz, as obras de suas mãos, em verdade e justiça, todos os seus mandamentos são seguros. E aí diz, unidos para todo sempre, feitos em verdade e retidão. Unidos, smuchim, justapostos, então seria o entendimento homilético. Você conclui disso, então, que você deve fazer inferências. Os mandamentos são apresentados em justa posição de textos. Consequentemente, a fuga do Davi e do Avshalom está situado onde está, para justapor o capítulo que vem em seguida, que fala do conflito de Gog e Magog. E aí o texto começa com porque as nações estão em alvoroço. É para justapor os temas. Lama nismecha parasha Avshalom le parasha Gog e Magog. שאם יאמר לך האדם כלום יש עבר שמורד ברבו אף אחד אומר לו כלום יש בן שמורד באביו אלא חבו חכנמי חווה. Então por que o capítulo do texto do Avshalom e portanto essa história do filho se revoltando contra o pai foi justaposto ao texto da guerra do Gog e Magog, para que se alguém dissesse com uma dúvida sobre o evento do Gog e Magog, que o texto diz ali que as nações vão se unir contra o Hashem e contra o seu ungido. Existe um escravo que se rebela contra o seu senhor, de fato? A resposta é sim, mas a pergunta é retórica. Então, ou seja, como se fosse dizer, existe alguém que pode se rebelar contra o divino, de fato? Então, se diz contra ele, mas e o filho contra o pai, que é um caso infinitamente menor? Existe o caso de um filho que se rebela contra o pai? A resposta, obviamente, é sim. Né? Então, se existiu tal filho, também tem uma situação onde as nações se rebelam contra o Hashem. Então, a justa posição é para mostrar esse conceito. Amar Rabi Yochanan, Mishon Rabi Shimon ben Yochai, Maye dichtiv, Picha patcha v'chochma v'torat chesed al lishona.
כנגד מין אמר שלמה מקרא זה. לא אמרו אלא כנגד דבי אביו, שדע רב חמישה עולמין אמר שירה. Então Rabino Yohanan disse que esse conceito dessas explicações também se aplicam em outros casos, como foi ensinado em nome do Rabino Shimon ben Yochai. Qual o sentido do que está escrito em Mishlei 31? Abre a boca com sabedoria, ensina a benevolência na língua. Os sábios explicam que esse capítulo discute sabedoria de Torá com aqueles que se dedicam ao estudo, com referência a quem Shlomo disse esse verso, a ninguém menos que o pai dele. Foi exemplo claro de alguém que abria a boca com sabedoria, que residia em 5 mundos, ou fases da vida, no caso, e que dizia uma canção correspondente a cada fase da vida. Porque o Davi teria dito 5 vezes, bendiga minha nefesh ao Hashem. Cada uma a um estágio da vida, infância, adolescência, vida adulta, velhice. Drama e amo ve'amar shira, shneimar barchei nafshi et Hashem v'chol kerovai et shem kodsho. Então, ele falou da primeira fase da vida, que é quando está no ventre da mãe, que é o primeiro mundo, portanto, entenda aí o conceito de mundo, não é nada metafísico, ou mágico, né, ou místico. O mundo referido ali é o mundo que nós experimentamos, ou a maneira, se você preferir, que nós experimentamos a realidade uma vez vivos. E aí ele dizia uma canção de louvor quando ele pensou sobre isso em Terrilim 103. Bendiz minha nefesh ao Hashem, tudo que há em mim bendiga o seu sagrado nome. Então ele agradece pela sua fase no ventre. Por isso que o tudo que há em mim, essa é a ideia de tudo que há em mim. Enquanto somos fetos, tudo que há em mim, eu não sou um indivíduo, né? Eu sou tudo que há em mim. יצא לאוויר לעולם ונסתכל בכוכבים מזלות ואמר שירה שנאמר ברכו אדוני אל מלאכיו גיבור הכוח עושה דברו לשמוע בכל דבריו ברכו אדוני כל צוואריו וכדומה. Ele emergiu na atmosfera do mundo, o segundo mundo, ou seja, saiu do ventre, olhou para as estrelas, ou seja, para o contato que você tem com o universo, e disse a canção de louvor por toda a criação, como está dito, bendito seja o Hashem, seus malachim. Veja, então na linguagem do Talmud, malach, que é o popular anjo, mensageiro é a tradução correta. São os astros, são os fenômenos da natureza, portanto. Seus malachim, poderosos em força, que cumprem sua palavra, ouvindo a voz da sua palavra. Abençoe o Hashem, todas as hostes, as constelações, seus servos que fazem sua vontade. A vontade do Hashem está onde, então? Na realidade. E no mundo antigo se associava os fenômenos da natureza ao que acontece no universo inteiro. Não se fazia uma separação fenomênica entre astros e chuva ou fenômenos naturais. Tudo que se imaginava que acontecia aqui, subir maré, descer maré, maremoto, terremoto, era associado a alguma coisa que aconteceu no universo, como um único organismo. Por isso o conceito dos malachim fazendo a sua vontade, no caso a vontade vista aqui na natureza. Isso teria sua origem, digamos, em todo o universo. Não seria um fenômeno isolado aqui, portanto. Bendito seja o Hashem, todas as suas obras, todos os lugares da sua realeza, bendiga a minha nefesh ao Hashem. A minha nefesh sempre sendo lembrada, a vida biológica em mim, no caso, que é sujeita a tudo isso que acontece. Então, nesse caso, Davi viu a grandeza da criação, ou seja, ele refletiu sobre isso, a posteriori, obviamente, reconheceu que são servos, ou seja, que a natureza, astros, tudo isso que era cultuado por outros povos, como forças mágicas ou deuses em separado, é reconhecido como fenômenos, ou malachim, ou mensagens do divino, por assim dizer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'dvaro. ינק משדי אמו ונסתכל בדדי ואמר שירה שנאמר ברכי נפשי את אדוני ותשכחי כל גמוליו. Então ele também refletiu sobre ter sido amamentado por sua mãe. Esse é o terceiro mundo. Primeiro mundo no ventre, segundo mundo ao ser parido, terceiro mundo ao ser amamentado, alimentado. E refletindo sobre esse fenômeno, sobre ter estado
ter estado vivo e nutrido pelo seio da tua mãe, disse uma canção de louvor, como está dito em Tehillim 103, bendiga ao Hashem minha nefesh, não se esqueça dos seus benefícios. A expressão que ele usou para benefícios, ele usou gemulav. E há uma associação etimológica que o Talmud vê entre gemulav e a frase gemulei mehalav, que é a expressão para desmamado do leite que aparece em Shayahu 28. Então, gemulei mehalav é como beneficiado pelo leite. Então ali ele estaria refletindo sobre isso. Esse seria um mundo. Né? Então um outro mundo, uma outra maneira de experimentar o mundo é através da nutrição. Daí as brachot para consumo de alimentos, bebida e tudo isso. Ma'echol gemulav amar Rabi Abau she'asalada din b'makon binah. Então, como nós entendemos essa questão do benefício? Qual é especificamente o benefício visto por ele? Daí um dos rabinos dá a sua opinião. O rabino Abau falou, porque você nota uma diferença no humano para os demais animais. O seio está acima no corpo do humano. Nos demais animais, na maior parte deles, o seio está na traseira do animal. Então ele diz, porque o seio está, no caso, próximo ao coração, fonte de compreensão. No mundo antigo, eles não sabiam que era o cérebro a sede do pensamento. Então eles imaginavam que o pensamento, os desejos vinham do coração, daí o eufemismo do coração, como sendo o cerne ou o centro. Né? E essa expressão, no fundo, esse conceito, embora o conhecimento tenha esclarecido, esse conceito existe até hoje. Né? Então, a expressão latina para coração, o core, né, de cardio, o core ele ainda é, em muitos, principalmente em tecnologia, em linguagem tecnológica, né, o core é o centro, é o ponto central de alguma coisa. Então, da mesma forma, ele falou, o seio fica próximo ao coração, centro do entendimento, que é o que caracteriza o ser humano e o separa dos demais. Essa foi uma visão. E ele complementa porque teria sido assim. Tamamai amar Rav Yehuda kedei shelo istakel b'makom erva Rav Matna amar kedei shelo inatek b'makom atinofet. Então qual a razão, no caso disso ser assim em relação ao ser humano? Porque a fêmea humana tem o seio próximo ao coração e a fêmea de todos os outros animais tem os seios na parte traseira do animal. Então Rav Yehuda vê nisso uma alusão ao conceito da ética, para que o bebê humano, ao mamar, assim como nos demais primatas também ocorre isso, ele não veja o local de nudez, como acontece com os demais animais, os quadrúpedes. Né? O animal bípede tem o seio acima, o quadrúpede tem o seio na traseira. Então, é a transição da ética, simbolizando, portanto, isso. E o Rav Matna diz para que a criança não mame no local de impureza. Então, o Talmud faz uma divisão entre o conceito da ética e mostra de onde ele vem, se fazia a divisão da ideia de pureza e impureza. A impureza ritual também tem ou afeta o conceito da ética, da maneira como nós exercemos o nosso comportamento para conosco. A nossa ética, diferente da moral, que é a nossa ação, conforme ela afeta o outro. O conceito de pureza e impureza tem a ver com a nossa ação para conosco, nossa autoafirmação enquanto humano. E, portanto, nós enxergamos esses sentidos, porque nós falamos de malar, mensageiros, e, portanto, a pergunta que se deve fazer em seguida é qual é a mensagem, ou de onde vem a mensagem. A mensagem é extraída da Neshama, e a Neshama extrai isso da realidade. Ou seja, quando a consciência analisa a realidade, ela outorga algo que a realidade não tem, por si só, que é o sentido, a direção. Então esse é um exemplo clássico da direção do ser humano analisando a natureza como ela é e extraindo sentido dela. Que é assim que se constrói conhecimento.
Ra'a shemitpalta sherishain. Amar shira shneimar. Itamu chataim min haaretz. Rishaim od einam barchi nafshi. Et Adonai haleluya. Então ele testemunhou, tanto em visão quanto na realidade, a queda dos perversos e disse, por causa disso, uma canção de louvor, falando em Terrilim 4, que os pecadores cessem da terra, não existam mais os maus. Bendiga o Hashem na minha nefesh, haleluya. Nistakal bayam chamita, ve'amar shira shenemar, barchi nafshi et Adonai, Adonai Elohai, gadalta me'od, od v'chadar levashta. Então o quinto mundo foi quando Davi olhou para o dia da morte e disse uma canção de louvor. Então, veja que é o ciclo da vida se completando. Como está escrito, bendize minha nefesh ao Hashem, meu Elohim, tu és muito grande, revestido em honra e majestade. Pois até a morte é um tempo de transcendência para o justo. Perceba que, então, o louvor sobre a morte, na verdade, fala dessa kavod do divino. Agora, para muitos, olhar esse texto e associar ele com a morte, não fica muito claro. Então o Talmud prossegue para explicar. Ma'emashman de alveon chamita nemar amar Rav bar bar Shila mesaifa denyana kedichtiv taster kafe chayev chalachum tosef rucha in va'un v'chadome. Então a conexão entre o louvor final e a morte não estando clara faz a Gemara perguntar: de onde se infere que esse verso está falando do dia da morte? Rava bar Rav Sheila falou: nós deduzimos dos versos no final da questão proposta, que está escrito: você esconde o seu rosto, eles desaparecem. Você recolhe o fôlego, eles perecem e voltam ao pó. Então, quando ele está falando do Hashem ser grande, revestido em honra e kavod, ele está falando desse fenômeno do ocultamento da face, que é, portanto, o momento da cessação da providência, ou seja, dessa força misteriosa que mantém o sistema complexo corporal, desde os seus níveis celulares, em funcionamento. Quando essa força cessa, há uma dissolução dessa potência. Aquela potência faz com que, então, o fôlego seja recolhido, por assim dizer. Rav Shimei Barukva Ve'amar la Mar Ukva Chavo Shiach Kemai de Rav Shimon ben Pazi Ve'amar Mesader Agdata Kemai de Rav Yehoshua ben Levi Amar leye Mai dichtiv Barchi nafshi et Adonai V'chol kerovad et shen kodsho Amar leye Bora et kemidat HaKadosh Baruch Hu Midat Basar Vedan Tzar V'tzura Al Gabay Achotem ואינו יכול לכתיב ברוח נשמה קרב ובני מעין והקדוש ברוך הוא אינו כאן צד וצורה בתוך צורה ומציל ברוח נשמה קרובי ובני מעין וכיינו דאמר חנה אין קדוש כאדוני כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו. Então, essa não é a única interpretação do verso. O Talmud aproveita para trazer mais interpretações do verso. Rav Shimi bar Ukva, alguns dizem que foi o Mar Ukva que disse isso, estudava regularmente com o rabino Shimon ben Pazi, que eram versados em Agadá, portanto, rabinos que ensinavam por meio de anedotas, criação de histórias criativas. E ele organizava a Agadá perante o rabino Yehoshua ben Levi, isto é, organizava os ensinos coletivos dados por diversos rabinos, tanto na terra de Israel quanto na Babilônia. E certa vez o rabino Shimon ben Pazi lhe diz: qual o sentido do que está escrito? Bendize ao Hashem minha nefesh, tudo que há dentro de mim, bendiga o seu santo nome. O Rav Shimi bar Ukva respondeu para o rabino Shimon ben Pazi: venha e veja que os atributos do santo, bendito seja, da divindade, portanto, não é como os atributos da carne e do sangue, ou seja, da matéria dos seres comuns. E como que funciona? Então se vê isso nesse verso que fala da formação do homem. O atributo da carne e sangue é tal que quando ele molda uma forma numa parede, para que todos vejam, numa escultura, num alto relevo, ele não pode incutir naquilo ruach, ou seja, o mecanismo da respiração que nós vemos nos seres biológicos,
e nem a nefesh, que é o mecanismo da circulação. Intestinos e entranhas que derivam de tudo isso e dependem desses dois fenômenos para funcionar, da respiração e da circulação. Mas o santo, bendito seja, não é assim. Quando ele molda uma forma dentro de outra forma, ou seja, quando uma mulher engravida, a criança é instilada, ela recebe o ruach, ou seja, células recebem o sistema da respiração, esse método, esse código, hoje sabemos, né? Que faz com que as células exerçam essa função e gerem os órgãos que continuam esse processo. E a circulação e intestinos e entranhas. E essa é a explicação, ou seja, é para isso que estaria apontando aquele verso da Bíblia Hebraica de Shmuel Aleph 2, quando a Hannah está agradecendo sobre o Shmuel, dizendo não há nenhum santo como o Hashem, não há outro como tu, não há rocha como o nosso Elohim. Ela não está falando não há um conceito teológico de Deus, ou que o nosso conceito de Deus é o melhor. Ele estava falando especificamente de que não há nada como isso. Porque ela ficou grávida e ela reconheceu o divino nisso. Ou seja, o sinal que ela experimentou do divino não foi através de mágica. Porque ela ficou grávida. Ela não conseguia ficar grávida e ficou grávida. E ela viu o divino nesta experiência real. E ela disse, essa experiência real me destaca que não há um santo, ou seja, que o divino ele é isso, ele é distinto, kadosh. En kadosh ka Hashem. Não há nada distinto que faça coisas distintas como o Hashem. E ela reconheceu isso naquilo que a maior parte das pessoas olha e diz, isso é corriqueiro, isso é comum. Então ela olhou e viu, isso não é comum. Isso é algo para nos surpreender, para nos maravilhar. Esse encantamento, essa capacidade de se encantar com a natureza, com os fenômenos da realidade, essa é a espiritualidade apontada pelo texto. Mae en tsur keloeno, ensaiar keloeno. Então, o que ela quis dizer quando ela falou que o Hashem é o tsur, a rocha? Não existe uma rocha como o nosso Hashem. O que a gente quer dizer com rocha? Então o Talmud diz, rocha alude a tsayar, rocha é tsur, então alude a palavra tsayar, artista, como o Hashem. E por que o Hashem é visto especificamente como artista? Porque o artista não faz a sua arte, a arte não é fruto de utilitarismo. Ou seja, a arte não é um exercício de atividade para se ganhar algo. A arte é expressão de si mesmo. De forma similar, o divino não age como um ser físico age em busca de atingir um determinado objetivo. A ação divina é arte, ou seja, é sem motivação. É espontânea, em outras palavras. E a espontaneidade do divino gera o universo. Portanto, o universo não tem exatamente o que se poderia chamar de propósito. Fez isso para atingir tal objetivo. Propósitos são invenções de seres humanos. Como o Talmud falou, as obras do divino não são como as obras de carne e sangue. O ser humano, quando cria uma forma, tem um propósito para atingir com aquela forma. O divino não. O divino é um artista. Não faz nada com nenhum tipo de propósito. E é por isso que a sua obra é a arte suprema. É a expressão, portanto, de júbilo. É a expressão, portanto, de simples alegria de ser. É a expressão inevitável do que o divino é. E, portanto, a nossa formação, a nossa existência é fruto de arte. É uma expressão artística, por assim dizer, do divino. A vida no planeta é simplesmente expressão artística. É como uma dança, é como uma música. E daí o requerimento do divino para internalização disso, de que nós façamos celebrações. Essa é a resposta que se dá para quem pergunta por que o divino estabeleceu os ritos de celebração, brachot,
as mitzvot, façam a festa, façam o Pesach, façam isso, façam aquilo. O que o divino quer com isso? Não, não é o divino que quer nada. Para você entender a realidade como a realidade é necessário que você celebre. Porque celebrando, você entende o propósito da existência. A existência é uma celebração. Ela é fruto de um artista. Para você se aproximar do entendimento disso, você deve, então, ainda que por um momento, ser um artista. E nesse momento de você ser um artista, você vai colocar uma roupa, como um artista, coloca uma fantasia. Então a roupa do Shabat, uma roupa especial da festa. Você vai preparar um alimento especial, você vai cantar músicas especiais, você vai dançar conforme o caso, você vai estudar, você vai, como um artista que pega um texto, um ator, e tem um roteiro e declama o poema, você também vai fazer o mesmo com as canções, com as rezas. Tudo isso, na verdade, tem que ser visto como expressões de arte. Porque o Hashem é tsur, uma rocha, no sentido de ser um tsayar, um artista. Mae ki en biltecha, amar Rabi Yehuda bar Menassia, al tikrei ki en biltecha, ela en valotecha, shelo kemidat HaKadosh Baruch Hu, kemidat basar vedan, midat basar vedan, masei yadav mivalti oto, vi HaKadosh Baruch Hu, mibale maasav. Então a Gemara continua interpretando o verso para mostrar como funciona o entendimento homilético do texto. E ela faz a pergunta retórica. Qual é o sentido da frase En Biltecha? Não há ninguém como você. No caso, como Hashem. Percebam que isso é uma característica da nossa tradição. Chamar o Hashem de você. Quando nós abençoamos Hashem, também a gente não diz bendito seja o Senhor. Nós falamos bendito seja você. Baruch atah. Né? Bendito seja você. Nós chamamos Hashem de você e os rabinos dizem que isso é expressão de proximidade. Nós homenageamos o Hashem com esses conceitos de divino ou de rei, mas o Hashem é próximo, portanto é um você. Bendito seja você. Então por que nós dizemos não há ninguém como você? E o Rabino Yehuda ben Menassia respondeu, então, não leia como você. Ou seja, não leia a frase em hebraico como biltcha. Para você entender o sentido, você tem que ler levalotcha. Ninguém dura mais que você. Porque o atributo do Hashem não é como atributo mortal. Né? Por que o Talmud usa essa expressão carne e sangue? É uma composição, dois elementos. O divino não é uma composição, não é feito de quantidade, de soma de elementos. Então, por isso essa expressão. O mortal, o que é composto, não tem os mesmos atributos do divino. A carne e sangue, né, criam coisas, ou seja, os seres criam objetos, e esses objetos duram mais do que nós. Né, a pessoa fabrica um item, morre e aquele item dura gerações. Mas o santo bendito seja não. Ele é que dura mais do que tudo que ele faz. Então, é outro atributo do divino, portanto, é a sua permanência. O divino é o que provê que a composição existe, e não o oposto. Então, isso é um atributo do divino que também é ligado ao fato de ele ser chamado rocha. Rocha, porque é ele que é a base que sustenta o resto e não o contrário. Amar leye anachi que amar amina lach achei chamisha berchi nafshi keneged mi amaran David lo amaram ela keneged HaKadosh Baruch Hu keneged neshama. Mas essa resposta complementar ainda não satisfez o Rav Shimi Barukva. E aí ele falou para o Rabino Shimon ben Pazi, não, eu quis dizer a você o seguinte, correspondente a quem Davi disse aqueles 5 exemplos que falamos da expressão bendiga minha nefesh ao Hashem, Baruch nafshi. E aí sim, entendendo melhor, ele respondeu, ele não falou sobre ninguém a não ser o santo bendito seja. E a correspondência do divino que é a Neshama. Ou seja, o verso fala da relação da Neshama e o santo. As 5 correspondências de Baruch nafshi
corresponde aos paralelos entre a Neshama no corpo e o poder divino no mundo. Porque é a Neshama que reconhece o divino, não a Nefesh, não o instinto. Então quando fala, bendiga a minha Nefesh, quem é que está falando? Quem é o sujeito oculto aí? O sujeito oculto é a consciência, portanto a Neshama. E a Gemara prossegue. Ma'u HaKadosh Baruch Hu maleh kol ha'olam, az ha-Neshama maleh kol ha'guf. Ma HaKadosh Baruch Hu roeh ve'eino nireh, af Neshama roeh ve'eina nirait. Ma HaKadosh Baruch Hu zan ve'kol ha'olam kulo, af Neshama zana kol ha'guf. Ma HaKadosh Baruch Hu tahor, af Neshama tahora. Ma HaKadosh Baruch Hu yoshev b'chadrei chadarim, af Neshama yoshevet b'chadrei chadarim. יבוא מן שיש בו 5 דברים חלל לו וישתבח, ומי שיש בו 5 דברים מעלה לו. Então agora o Talmud traz uma informação importantíssima. Assim como o santo, bendito seja, enche o mundo inteiro, a Neshama enche o corpo inteiro. Assim como o santo, bendito seja, vê e não é visto, é aquilo por meio do qual a visão é possível, a Neshama também vê e não é vista. Ou seja, é aquilo por meio do que a visão é possível, a percepção, no caso, é possível. Assim como o santo, bendito seja, sustenta o mundo todo, a Neshama sustenta o corpo todo. Assim como o santo, bendito seja, é puro, a Neshama é pura, não se contamina. A contaminação ritual é só pertinente ao corpo, a Nefesh. Assim como o santo, bendito seja, reside numa câmara dentro de uma câmara, ou seja, ele é oculto mais que tudo que é oculto, a Neshama também reside numa câmara dentro de uma câmara. Ou seja, ela é a essência do ser, a essência da percepção, o mais íntimo do ser. Então ele está falando dessas características da Neshama. Perceba o que o Talmud está apontando. Assim como o santo, bendito seja, enche o mundo, a Neshama enche o corpo. Então a pergunta que se deve fazer é: como o santo enche o mundo? O santo não é uma composição, não é uma partícula, não é uma energia, não é uma composição de nada. É exatamente por isso que ele preenche o universo todo. Por isso que ele é chamado de Hamakom, o lugar no qual tudo acontece. O divino é o lugar no universo, dentro do qual a realidade é possível. Esse é o preenchimento, no sentido de que não há ponto no universo ausente, por assim dizer, do divino. Não sendo uma composição, está em toda parte. Logo, a Neshama também não está em lugar específico do corpo, numa célula específica, num conjunto de células específico, num conjunto de órgãos específico. Portanto, a Neshama não está no cérebro, mais do que está no dedo do pé, mais do que está na mão, ou mais do que está no coração, ou mais do que está no intestino, ou mais do que está em qualquer lugar. Porque não é uma questão de localização. É uma questão de manifestação de presença, de atenção. Essa atenção é uma atenção que preenche o corpo todo. Portanto, é preciso adquirir percepção da Neshama, não com os olhos, como se estivesse no alto da cabeça. Como dizem os sábios, o sábio enxerga com os olhos acima da sua cabeça. No sentido de que a percepção da Neshama é uma percepção que transcende o corpo. Não está nele. O preenche por completo. Então, como o santo vê e não é visto, a Neshama vê e não é vista. Ou seja, o santo, bendito seja, é a percepção do universo, a consciência do universo. Não consciência no sentido de estar acordado, como nós, no estado de vigília, que nós falamos, estamos conscientes, no estado de vigília. E aí a pessoa que está anestesiado está inconsciente, nós dizemos. Não é esse tipo de consciência. A consciência do estado de vigília, mas a consciência da presença. Da presença de uma atenção que observa. O divino
é uma atenção que observa a realidade. Nós somos expressão dessa atenção. Essa atenção é o que permite que a realidade seja como é. Essa atenção que guia a realidade para onde ela está agora. E essa atenção é imprevisível. Como ela não é uma mente, ela não é possível de ser compreendida mentalmente. Mas é por causa dela que toda a vida existe, não só nesse planeta, como em qualquer outro lugar em que haja vida também. Então, ele vê, ou seja, há uma presença, uma atenção. E essa atenção não é vista, porque ela não é mentalmente vista. Essa é a mesma forma da Neshama. A Neshama é o que vê e não é visto. Ou seja, aquilo que percebe o pensamento ocorrer e não é isto mesmo o pensamento. Isso é o sentido de ver e não ser visto. Perceber o fenômeno mental, mas não ser ele, porque o percebeu. Isso que o percebeu o transcende. Por isso o percebeu. E assim como o santo sustenta o mundo todo, a Neshama sustenta o corpo inteiro. Portanto, a Neshama, essa atenção que percebe a realidade, é a principal responsável pela manutenção do corpo diretamente. Cada uma das células é um fenômeno cego, aleatório, quimicamente. Mas esse fenômeno é guiado. Se não fosse guiado, não seria nem possível. Nós estudamos biologia, química, para ver como os fenômenos químicos reagem uns aos outros. A Neshama é a resposta de por que reagem uns aos outros. Há uma força na realidade que provoca essas reações. Da mesma forma, o Hashem em relação ao universo inteiro. Como hoje físicos estudam o universo subatômico e as erupções, o constante movimento, isso é o sustentar do mundo inteiro, ou seja, do universo. É o mesmo fenômeno. É por isso, por esse paralelo entre a Neshama e o Hashem, que o texto da nossa Torá vai chamar a Neshama de semelhança do Hashem. É nesse trecho do Talmud que você entende por que a Neshama é uma semelhança. Ela é semelhança porque ela é, numa escala diminuta, o que o Hashem é numa escala macrocósmica. É como se a Neshama fosse um fractal do Hashem. Ou seja, uma versão em escala menor do que acontece numa escala galáctica. Nós somos, portanto, um mini-universo, por assim dizer. E aí vem o Talmud para justificar. E é por essa mesma razão que o santo é puro, a Neshama é pura. O santo é chamado Kadosh, distinto, separado. Por isso ele é Kadosh, ele é puro. Puro quer dizer não composto. A Neshama também é pura, não composta. Não se contamina com a mente, com a mentalidade, com os pensamentos, com as elucubrações da imaginação. Por isso a Neshama é o nosso elo de contato com o divino. O elo de contato com o divino não é o pensamento, é aquilo que transcende isso. Aquilo que é puro. O pensamento não é puro, ele é maculado por falsas impressões. O que é a impureza? A mácula é a deturpação daquilo que é real, que é puro. Aquilo que não é maculado é aquilo que não é confundido. A impureza, portanto, é a confusão. E o santo, bendito seja, é o oculto. Câmara dentro de uma câmara. Por isso o símbolo do templo, ou a manifestação do divino, fica no Kodesh HaKodashim, o santo dos santos. A parte mais oculta do templo. Aquilo é o símbolo de nós mesmos. Aquela parte que ninguém pode entrar. É a parte de nós que ninguém externo entra. Nós temos um Kodesh HaKodashim
em nós mesmos. A nossa família tem que ser um Kodesh HaKodashim também. A nossa intimidade é um Kodesh HaKodashim. Ninguém entra. Só quem é autorizado, como diz sobre o templo. O sacerdote entra no Kodesh HaKodashim. Então, esse símbolo de que nós temos que ter reservado uma parte que ninguém entra é a Neshama. A Neshama é a nossa parte que ninguém entra. É o nosso elo único com o Hashem. Assim como o Hashem é o oculto, mais que tudo que é oculto, a Neshama é essa nossa experiência com o divino. Portanto, a nossa experiência com o divino é a experiência mais íntima possível. Ela não pode ser associada ou acontecer através de um agente externo. O máximo que o agente externo, que é a instrução, os livros, o rito, faz é apontar para isso. Como todos os ritos apontavam para o templo. E o templo apontava para a área do templo que é o Kodesh. E a área do templo que é o Kodesh aponta para o Kodesh HaKodashim, que é a área oculta. O objetivo é levar a Neshama a entender aquilo. Então, a Neshama é o epíteto dessa nossa relação com o divino. Entender isso é entender a espiritualidade. Amar Rav Menuna, Maidirtiv, Ki Chachan Miyodea, Pesha Davar, Miyakadosh Baruch Hu, Sheyodea Lasot Parasha, Bin Shnei Tzadikim, Ben Iskiahu Lishayahu, Iskiahu Amar, Leite Ishayahu Gabai, Deachi Ishkachan Beeliahu, Da Azel Legabe Achav, Shenemar Vaelech Eliahu Vecharot Et Achav, Ishayahu Amar Leite Iskiahu Gabai, Deachi Ishkachan Bihuda Ben Achav, Da Azel Legabe Elisha. Então o Talmud agora, tendo nos elevado, nos traz um exemplo prático, dizendo, com relação à ideia de redenção e reza, que nós estávamos falando no Daf anterior. A Gemara conta uma história, que é uma cena bíblica, daquela doença do rei Hizquiyahu, e ele fez a reza ao divino para a recuperação subsequente que ele teve. O Rav Hamnuna disse sobre aquela história. Qual o sentido do que está escrito lá, em louvor ao santo, bendito seja? Em Kohelet 8 está escrito, quem é semelhante ao sábio, que sabe a interpretação do assunto? Palavra para interpretação, pesher. Esse verso significa, quem é como santo? O sábio ali é o santo, Hashem. Que sabe fazer um acordo, e a expressão para acordo é uma pshará, que é a palavra pesher, interpretar. Entre dois indivíduos justos. Entre, no caso, o Hizquiyahu, que era o rei da Judeia à época, e o profeta Ishayahu, que era o profeta da época. Porque eles tinham uma discórdia. Hizquiyahu dizia, o Ishayahu deve vir a mim, porque é isso que nós encontramos a respeito do profeta Eliyahu, que foi até o rei Ahav, que era um perverso. Como está escrito, Eliyahu foi e apareceu perante Ahav em Melachim Aleph. Então o profeta deve procurar o rei. Mas Ishayahu disse, Hizquiyahu deve vir a mim, pois está dito a respeito do Yehoram ben Ahav, que era rei de Israel, os 10 tribos, que foi ao profeta Elisha. Como está dito, assim o rei de Israel, Yehoshafat, o rei de Edom, desceu a ele. Então, nesse caso, os dois estavam certos. Como resolver isso? Mas, HaKadosh Baruch Hu, enviai Surim al Hizquiyahu, ve'amar le Ishayahu, lech levaker et choleh, שנאמר בימי כן חלך חזקיהו למות ויבוא אל ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר חשן צבאות צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה וכדומה. מה כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תהיה לעולם הבא. Então o que o santo bendito seja fez quando esses dois justos se deixaram levar pelo ego? E um estava usando argumentos lógicos e possíveis de se argumentar, de que um não devia ir ter com o outro, porque era o outro que devia ter com ele. O que o santo fez? Como é que o divino traz a pessoa para a consciência? O Hashem foi e trouxe sofrimento sobre o Hizquiyahu, provocou uma doença letal nele, e falou para o Ishayahu, agora vai visitar o doente. Ou seja, eles não queriam entrar num acordo, o divino disse, então pera lá. Os sofrimentos
tem a finalidade de nos tirar da mentalidade egóica, da ilusão desse mundo, da ilusão da composição. Então, os dois eram justos, mas se deixaram levar pelo Yetzer Hará, pela mentalidade. Um querendo que o ego fosse massageado. O que o divino fez? Provocou uma doença letal em um e disse para outro, agora vá lá e visite o enfermo, porque isso é uma mitzvah. Yeshayahu então fez isso, como está dito, né? Yeshayahu 38. Naqueles dias, Hizkiah adoeceu mortalmente. O profeta Yeshayahu ben Amoz veio a ele e disse, assim falou Hashem Tsevaot, coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Então parece redundante falar isso em hebraico. Hebraico é um idioma redundante, então tem um sentido. O que quer dizer você morrerá e não viverá? Porque quem morre não vive mesmo. Então a repetição quer dizer, você morrerá nesse mundo e você não morrerá, não viverá no mundo vindouro. Ou seja, você cometeu uma violação da Torá que vai apagar você da existência. Então a pergunta é, qual é a transgressão? E é exatamente isso que vem em seguida. Amar leye, malekulechai, amar leye, mishon delav, asktat bipriau rivia, amar leye, mishon tchavei que liberou a HaKodesh, venafkei minai, venei lá, minai. Então Hizkiah falou, mas o que foi que eu fiz, né? Para morrer e ainda não ter porção no mundo vindouro? Ou seja, qual é a minha ação agora que é considerada perante o divino uma ação destrutiva, que eu não estou contribuindo para construir um mundo melhor, mas contribuindo para a sua destruição. Porque esse é o sentido de não ter porção do mundo vindouro. Então ele disse, porque você não casou e não teve filhos. Ou seja, você não está fazendo o seu papel de perpetuar o conhecimento. Você não é um sábio, você não é um justo, então por que você não está levando isso adiante? E o Hizkiah admitiu o erro, mas explicou. Eu não tive filhos porque eu imaginei, baseado numa inspiração, ele teve um sonho, de que eu não deveria ter filhos, porque eu sonhei os meus filhos seriam perversos. Então, já que meus filhos seriam perversos, então eu não quis ter filho, porque eu falei, para que eu vou ter filho se eu vou só interferir de uma maneira negativa no mundo? Ou seja, ele teve um sonho sobre o Menashe, que foi de fato descendente dele. Ele era um justo, mas do Menashe não só foi um perverso, mas foi o rei mais perverso de Israel. E aí, sobre essa questão de você usar esse acesso que você teve à informação para se meter na providência, Amar leye, b'chavei keshveu derachamona, lama lach, mae, umi pagdeta, ibaye lecha lemabed, uma denicha kamei kdusha berichu labid. Yeshayahu então falou, mas por que você se mete nos segredos do santo, bendito seja? Ou seja, você não quis ter filho porque você achou que ia ser perverso, mas isso não é problema seu. Você deve fazer o que você deve fazer. E não você querer se meter no controlar a providência. Ou seja, essa tendência humana de querer se meter no controle da natureza é justamente o que faz o ser humano destruir a natureza. Da mesma forma, você querer controlar a realidade é justamente o que faz você se perder nisso. Não é possível controlar a providência. Não é possível controlar minuciosamente as ações. Não é possível impedir o perverso de ser perverso. Não é possível impedir o justo de ser justo. Cada pessoa será o que ela será. É ela que escolhe isso. Não foi o Menashe que foi previsto que seria perverso. Foi ele que escolheu isso. Então ele, o Hizkiah, era uma pessoa preocupada e ele criou um idealismo falso na cabeça. Como eu sou uma pessoa boa, então só o bem me ocorrerá. Aí você está se metendo na providência. Hashem disse, mas não é assim. Você não faz isso para ganhar aquilo. Você não é justo porque a justiça... Não é problema seu. Você tem que ser isso porque você é isso. Ou você é ou você não é. Então, como você está agindo agora? Como um perverso? Ou seja, você está achando que é justo, mas você não está querendo se meter na providência. Então não, então você não é. Então você já está, por antecipação, sendo como o seu filho, que você está dizendo que vai ser perverso. Então o objetivo da visão que ele teve de ver que o Menashe descenderia dele, não era para avisar ele que o Menashe descenderia dele. É para mostrar para ele que, apesar de ele seguir o caminho da justiça, fazer coisas boas, ele não é o senhor do mundo. Ele não tem o controle sobre o que acontece. Então por isso que Yeshayahu falou, por que você se mete nos segredos do santo, bendito seja?
os segredos de cada criatura que tem no planeta e o que cada criatura fará de acordo com as suas próprias tendências e sua própria complexidade psicológica, química. Tudo isso não te diz respeito. A providência é uma força na realidade, como falado antes. O divino vê e não é visto. Então não finja que viu, como o Hashem fala para Israel no Sinai. Lembra-te de que vocês não viram nenhuma forma. Ou seja, lembra-te que essa experiência não te diz respeito no sentido de te dar o controle do divino. Você saber a verdade sobre o divino não te autoriza a tentar manipular isso. Se você tentar fazer isso, é como no Sinai você tentar botar a mão no fogo. Como o Hashem falou, diga para as pessoas não colocarem a mão no fogo da montanha, senão eles morrerão. Isso é, não se meta na providência. Se você fizer isso, você pode perder a sua vida. Essa era a lição do Hizkiyahu. A visão egóica, portanto, do Hizkiyahu está explicada. O que acontecia na superfície daquele momento egóico dele era ele brigar com o Yeshayahu sobre quem ia se curvar para quem. Isso é só o que estava na casca. O que estava profundo era essa ideia que ele nutria de que nós temos o controle da providência. Nós não temos isso. O santo, bendito seja, ele não é chamado assim à toa. Ele é o santo, ele é o distinto. Quem decide como a realidade se desenrola é o santo. Não se meta nisso. Nossa atitude em relação ao que é real é a atitude de aceitação. É a atitude de resiliência. É a atitude de adaptação. Nós observamos a realidade para nos adaptar a ela e não para querer manipulá-la. Nós não somos justos para querer manipular a realidade. Daí a oposição da Torá à narrativa da mágica. A mágica é a tentativa de burlar o que não pode ser burlado. De auto-iludir-se na ideia de que eu tenho poderes para alterar a providência. Eu não tenho. E fazer isso, explica essa sugiá do Talmud, é um crime passível de pena capital e tira a pessoa do mundo vindouro. Ou seja, uma ação extremamente destrutiva. O que há de tão destrutivo nisso é a causa de toda a idolatria. Isso é o que há de destrutivo. Por que essa ação é uma ação que impede o mundo vindouro? Porque ela destrói o mundo. É isso que está destruindo o mundo. O pensamento mágico está destruindo o mundo. Por isso, você morre nesse mundo e não tem porção no mundo vindouro, porque suas ações de agora são ações para destruir o mundo e não para construir nenhum mundo que você usufruiria. Então o profeta diz, porque você se mete nos segredos do santo, bendito seja. Aquilo que lhe foi ordenado, ou seja, ter filhos ou fazer o que você tem que fazer, você tem que fazer. Você tem que viver a vida como a vida se apresenta a você. Aos olhos do santo, bendito seja ele, o Yeshayahu teria dito para ele, deixe que ele cumpra o que ele decidiu. Se o seu descendente vai ser perverso, isso não é problema seu, isso é problema dele. Você faz o seu melhor. Se ele quiser ser perverso, ele será e será punido por isso, como foi, e acabou. Amar leye ashtachav li beratach efshar de garmas chuta de dei didach venafki menai binyan de malu amar leye kvar nigzara lecha gzera amar leye benamot kalev nevutach avetze. Hizkiyahu então falou para Yeshayahu: tá bom, então me dê a tua filha por esposa, porque talvez o meu mérito e o seu mérito faz com que filhos virtuosos, ou seja, ele ainda estava tentando manipular a providência. Ele não entendeu. Yeshayahu respondeu: o decreto já foi dado contra você. Como que o Yeshayahu sabia disso? Porque ele acabou de explicar o que não é para fazer e ele foi lá e fez o que não é para fazer. Né? Ele não entendeu que não controla a providência. E aí ele falou, então não, eu não posso mudar um decreto, porque é a sua atitude que muda o decreto, não sou eu que mudo. Aí ele ficou bravo e o Hizkiyahu falou, filho de Amotes, que era o profeta, né? Cessa a tua profecia e sai. Ou seja, se acabou a sua profecia, vai embora. Kach mekubleini mibeit avi ve'aba afilu cherev chada munachat al tzvaru shel adam alimina atzmo min arachamim.
Esquiarro então continuou. Eu entendi o que você falou, mas eu recebi uma tradição da casa do meu pai, no caso de Davi. Mesmo que uma espada afiada já esteja sobre o pescoço da pessoa, ela não deve se desesperar e continuar a pedir misericórdia. Ou seja, você não deve ser uma pessoa fatalista. Nem se você tiver já com a espada no pescoço já. Mesmo assim, você deve esperar. Ou seja, o impulso desse planeta é o impulso da vida a todo custo. Todos os animais têm esse impulso. Os animais não desistem. Eles vão até o último fôlego, até o último suspiro. Eles não são como seres humanos. Seres humanos se desesperam em face de alguma dificuldade. Mas a natureza, a força divina que se vê na natureza, ela impulsiona os animais a lutarem até a última gota de sangue, até o último fôlego. Então, essa é a tradição que o Davi, que estava fazendo os louvores sobre a fase da vida que falamos no começo da página, essa é a tradição que veio dele. Meu pai ensinou. Nós aprendemos de como o Hashem funciona na natureza, que você tem que ser resiliente. Não desista da misericórdia divina, ou seja, de que ainda há uma chance por vida, nem quando a espada já estiver. Ou seja, é um ponto em que todo mundo concorda que, bom, chegou no final. Ele falou, não chegou no final ainda. Só chega no final quando chegar no final mesmo. Itmar namei Rabi Yochanan ve Rabi Eliezer de Amar tervayecho. Afilo cherev chada menuchata al tzaro shel adam. Ali minatzmo minarachamin. Shenemar cheini kleini lo yechel. Então, com relação ao fato de que você não pode nunca se desesperar da misericórdia divina, isto é, desse impulso divino de vida em busca de mais vida, isso quer dizer a misericórdia divina, a Guemará cita que também foi dito isso por outras fontes, para mostrar que é uma tradição estabelecida mesmo. Essa outra fonte é o Rabino Yohanan e o Rabino Eliezer, que disseram, mesmo que uma espada afiada já esteja no pescoço da pessoa, ela não pode evitar rezar por misericórdia, como está declarado nas palavras do Iov, não é? Ainda que ele me mate, nele confiarei. Isso que ele quis dizer com ainda que ele me mate, nele confiarei. O divino é o que estabelece a vida e a morte. Então, sem sombra de dúvida, quem nos matará é o divino. Não obstante a isso, ainda que ele me mate, nele confiarei. Essa atitude não é a atitude do servo em relação ao Senhor. É a atitude de vida em busca de mais vida. O conhecimento da espiritualidade é o conhecimento de que nós somos uma manifestação dessa potência do Hashem, da Neshama. Essa potência não recua ante nenhum pretexto. Essa potência é o que permitiu que a vida se manifestasse nesse planeta, mesmo depois de 5 extinções em massa. E nós estamos agora na 6ª. Mesmo com os desastres que o ser humano provoca no mundo, como Chernobyl, por exemplo, a natureza volta e toma conta tudo de novo. O que é isso? Isso é a tradução, em termos da natureza, do verso. Ainda que ele me mate, nele esperarei. A natureza não desiste nunca. Mesmo que destrua, ela volta. Mesmo que os animais sejam mortos, eles evoluem novas espécies e voltam. Mesmo que o ser humano extingua-se nesse planeta, o planeta se recuperará. É só o ser humano que será extinto. Mas o planeta continuará tranquilamente. E se recuperará tudo. Mesmo que o ser humano destrua todas as florestas e destrua o mar. O que vai acontecer se isso acontecer? Nossa espécie será extinta desse planeta. O planeta se recuperará. O mar se recuperará. As florestas voltarão. É só esse animal incômodo que será destruído. Porque o impulso da providência é vida em busca de mais vida. Então quem aprendeu isso, aprende a nunca se desesperar. Nunca desistir. Esse não é o impulso do divino. O impulso do divino é nunca parar. Por isso, esse verso. E por isso, esse conceito. Nunca nos desesperamos da misericórdia. Mesmo que morramos aos milhares. Mas se todo mundo não desiste, um sobrevive e garante a espécie toda. Então, é assim que nós terminamos mais esse Daf do Talmud. Mais uma vez, esse estudo específico é pela Refuah Shlema, pela recuperação completa de todos os nossos parentes e amigos que estão acometidos da Covid-19.
Bezrat Hashem Itbarach, Hashem terá misericórdia pelo mérito do estudo da Torá para enviar a recuperação completa, Refuah Shlemah, a todas essas pessoas que precisam, Bezrat Hashem Itbarach, e diminuir a mortandade disso em nosso país. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela atenção, em especial aos nossos colaboradores, sem os quais esse tipo de projeto e atividade não seria nem possível. E Bezrat Hashem Itbarach, estamos aqui. E nos veremos numa próxima aula, Bezrat Hashem. Até a próxima.